Graças a Deus. Que bom. Por que só eu tô mostrando o rosto? Vocês não estão? Porque nós somos feias. Vocês estão lindas. Ai, tchau, que minha mão ficou dura. Tá muito frio aí, Selma? Vai aparecer a Selma espirrando na gravação. É porque eu fui na cozinha, mexi com água, depois eu fui lá em cima para dar comida do cachorro, depois eu voltei, ainda passei álcool na mão, agora tá tudo geladão. Ai, meu caderninho de Betty Boop. Ai. Quando vocês quiserem, eu começo. Ok, cadê a Maísa? Não vai participar, não? Desiludiu também? Tô aqui, tô ouvindo. Ainda bem que eu não falei mal, hein? No documentário da Mary J. Blige. Ainda bem que eu não falei mal, hein? E Chapeuzinho Amarelo, tá trabalhando? Graças a Deus. Ô, tá gostando? Tô gostando. Eu tô estagiando, né, numa empresa, tá muito bom. Ah, que bom. Graças a Deus, né? Ah, é. É meio burocrático, às vezes, o serviço, né? Mas, pelo menos, o dinheiro tá entrando, né? É, uma preocupação a menos, né? É. Primeiro você faz o que precisa e depois você faz o que gosta. Tô conciliando as duas coisas, né? Por ser só 6 horas por dia, né? E aí, tô conciliando as duas coisas, né? E aos poucos eu vou me acostumando também com a rotina, né? Vai surgindo mais tempo. Minha filha, o bom é o cartão alimentação dela, que é 700 pau. Ah, isso é bom. Caramba! Só de cartão alimentação, a gente tá feliz. O que vem é lucro. Bom, pelo menos fome você não vai passar. Ai, graças a Deus. É porque comer o que mais nós comemos aqui. Também, menina, com preço que tá as coisas, daqui a pouco nem 700 reais dá pra você fazer no mercado. Você vai ver, que horror. Ai, credo. Mas o preço das coisas tá né? aumentando nesse país. Você vai uma vez no mercado, é 50 reais, 100 reais. 100 reais, né? Mas eu falo real só pra... E o salário não acompanha, aí lascou. Isso porque a gente ainda não tem criança, né? É. Imagina o povo que tem 2, 3, 5 meninos dentro de casa. Como que eles estão fazendo? Nossa, é verdade. Aí é complicado. Né? É. Você vai esperar o Ivair, ideia? Começo. Começa, amiga. Começa, porque já é 8h30 e tá frio. Tá. Então a gente vai falar sobre Peles Negras, Máscaras Brancas. Eu vou falar do capítulo 1 até o 4, daí eu vou continuar. Começar com o primeiro capítulo. E, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre o Frantz Fanon, né, que é um psiquiatra martinicano, que ele é da Martinica, uma ilha caribenha. Esse livro era uma tese dele, de conclusão de curso, só que o que aconteceu foi que eles acharam que essa tese estava muito apaixonada, que ele não estava sendo muito objetivo, então não aceitaram, e ele escreveu uma outra tese. Só que essa daqui, ele depois procurou, não jogou fora, ele procurou um editor para publicar, né? Que é o livro Peles Negras, Máscaras Brancas. E ele vai falar sobre as questões psicológicas do racismo. Então, no primeiro capítulo, ele fala um pouco sobre o narcisismo. Então, ele vai usar vários termos da psicologia que a gente tem que dar uma pesquisada, porque senão a gente se perde um pouco, né? Ele vai usar muito também psicanálise. Ele vai falar, primeiramente, que há um duplo narcisismo na questão do racismo, que o branco ele é fechado na sua brancura e que o negro é fechado na sua negrura. Então, na primeira parte do narcisismo, que ele vai falar do duplo narcisismo, ele vai falar assim, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo aqui que para o negro há apenas um destino e ele é o branco. E ele fala, e parece que que ele está sendo racista falando nisso, mas é o que acontece numa sociedade que tem o racismo estrutural como sua base, né? Então, não sei quando vocês eram pequenos, né? Que se já aconteceu com vocês, antes do despertar para questões mais críticas, se vocês eram pessoas que queriam ser brancas.
que queriam mudar suas características físicas, queriam, por quê? Por uma questão do racismo estrutural e de questões de lugar de poder, né? E ele vai falar que, enfim, isso aconteceu comigo, né? Então eu queria tudo me aproximar da branquitude, queria me aproximar o jeito de falar, né? E ele vai falar isso mais para frente aqui na questão do jeito de falar também, né? E da língua. Meu cabelo, né? As minhas amigas, até as pessoas com quem eu senti atração. Até isso o Fanon vai falar aqui no livro, né? Tudo querendo me aproximar da branquitude. E aí ele vai usar um outro termo que é o complexo de inferioridade, né? E que acontece com o branco, com o negro, uma inferiorização que é primeiramente econômica, ou seja, da realidade material, né? Ou seja, impede que essas pessoas prosperem materialmente. E depois ele vai falar sobre uma inferiorização social e relacionada à identidade. Até aí, algum comentário, gente? Eu vou falando, aí quando vocês quiserem me interromper, vocês vão interrompendo. Eu não queria ser branca, mas eu queria ter cabelão. É igual eu. Quando eu era criança. Aí eu punha a toalha também na cabeça e ficava rodando com a toalha. Mas querer ser branca eu nunca quis, não. Da toalha eu fazia o mesmo. Mas talvez não é coisa de querer ser branca, mas de se embranquecer, será? Talvez? Você sente isso? Umas características, né? Com as características, Eu não sei, também eu tinha essa vontade. Eu não entendia que eu queria ser branca, mas eu entendia que eu queria me parecer mais com as brancas do que com as negras. O próprio fato de até alisar o cabelo, né? Uhum. De quando a raiz começava a crescer, a gente achava que estava feio, que tinha que lisar, né? Que o certo, bonito era liso, né? Uhum. Maquiagem, pó mais claro, né? E aí, não, o negro vai precisar conduzir uma luta, sua luta, né? E a sua luta tem que ser conduzida na realidade objetiva e material, que é questão econômica, e também no campo subjetivo, que é o campo psicológico e da identidade, né? E aí, o segundo capítulo vai falar sobre o negro e a linguagem. Por quê? Porque essa ilha martinicana, ela foi colonizada pelos franceses, certo? Que, aliás, por incrível que pareça, tinham seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, mas era só para os franceses mesmo, porque para os haitianos e para os martinicanos não era nada disso, certo? Eles continuavam sendo... Não era para colônia. Para colônia não, vocês não precisam ter. É só para gente. Liberté, égalité, fraternité é só para europeu. Exatamente. Uhum. E olha que o Haiti resistiu. Depois a ideia tem os documentários, né? Depois você passa lá no grupo os documentários, você já passou? Eu já passei, acho que você chegou a assistir? Essa é uma Revolução Haitiana? Não. Nossa, você tem que assistir. Você tá perdendo, amiga, você tá perdendo. Dá até gosto de você assistir. Aquela dá, mas eu posso jogar lá. Ele vai falar sobre o negro e a linguagem e sobre por que eu tô falando da França. Porque os negros martinicanos, eles tinham uma linguagem própria, né? Que é o petit negre, que é uma mistura da língua francesa com línguas africanas. É como se fosse um crioulo. Como se fosse isso, como se fosse um crioulo. Só que, quando os negros iam para a França, saíam da Martinica, os negros que saíam da Martinica iam para a França, voltavam, eles tentavam disfarçar o petit negre, eles queriam falar de um modo mais francês, vamos dizer por assim, né? E o Fanon ele vai falar sobre esse processo, que ele está falando sobre, ele está criticando isso, né? Por que eles querem mudar o seu jeito de falar? Para parecer mais com um branco? Não é mesmo? Ignorando uma parte da sua língua materna, não é mesmo? Bom, e ele vai também trazer uma coisa que é interessante, ele vai falar que para o negro há duas dimensões. Então, o negro ele é uma pessoa com o branco e uma outra pessoa com seus pares, os negros. Engraçado quando ele falou isso,
E realmente é um pouco diferente, né? Porque ele mais para frente ele vai explicar o fato, porque existe um processo psicológico que chama retração do ego. E aí a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas é que tudo essa mudança de comportamento do negro para o branco e do negro para o negro é uma consequência da colonialidade. Deixa eu ver. Tá. E aí, por que ele está falando da fala? Ele falou que a fala significa existência. Falar é existir, né? Então, quando você fala, você assume uma cultura e você suporta o peso de uma civilização. São as palavras dele aqui, né? Então, quando ele falou dos negros que iam para a metrópole, mas quando eles voltavam para casa, eles mudavam o seu jeito de falar, é como se eles estivessem querendo escapar da sua própria selva, né? Se as pessoas que leem o Fanon desavisadas, elas vão achar que, nossa, esse cara está sendo racista. Mas ele está falando exatamente como as pessoas estão pensando, né? Por que mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de andar? Por que você quer se parecer com um branco? Por que você quer falar com um branco? Não é mesmo? E ele depois, mais para frente, ele vai falar assim, que mesmo que as pessoas quisessem falar como branco, elas continuavam sendo vistas como negras. Esse que é o interessante, né? Porque não adianta, por mais que você queira ser branco, você não vai chegar a ser branco, não é mesmo? Deixa eu só falar, e eu já ouvi falar, né? Que eles falam, nossa, mas o Fanon é racista. Não, ele está sendo realista, né? Ele está trazendo o concreto, né? O real para a vida. Então é isso que acontece. E eu acho que legal que no começo ele fala, né? Esse livro vai encontrar várias pessoas, algumas vão concordar, outras não vão me entender, né? E até meus irmãos, né? Quer dizer, a pessoa, para ler e compreender o que ele está falando, tem que estar aberto, né, a aceitar o que ele está falando, tem que ter a visão do real. Então, é muito legal que as pessoas falam isso, né? Nossa, como ele é preconceituoso, né, na fala. Com certeza. Uhum. Exatamente. E ele falou que até os professores martinicanos vigiavam as crianças de perto para que a língua crioula não fosse utilizada. Então, os próprios professores que também eram negros, né, na sala de aula, tiravam essa oportunidade dessas crianças, né? Eles queriam que eles falassem o francês culto. A língua crioula não podia ser utilizada. Bom. Olha, a própria forma de falar, né, de se referir à língua já mostra, né, quando fala francês culto, né? Então, o homem branco, o francês, o europeu, ele sim tem cultura. A gente que é o colonizado, a gente não tem cultura. Então, para ser culto, o cara tem que se comportar como eles, tem que falar como eles, né? E aí, quando os negros iam lá para a metrópole, ele tinha que fazer de tudo para se igualar. Mas aí ele fica numa sinuca de bico, né? Porque entre os brancos ele nunca vai ser considerado como culto, nunca vai ser considerado igual. E quando ele chega no meio dos seus irmãos também, que falam crioulo, que falam petit nègre, né? Também ele é considerado como se fosse um coiso, uma coisa, porque ele é o diferente de novo. Com certeza. Ali com os conterrâneos dele, né? Ele se considera superior, né? Essa relação do branco, eu quero alcançar, né? Esse é o culto. Aí, quando eu chego com essa linguagem francesa, né? Que eu mudo até meu modo de falar, o Fanon deixa bem claro enquanto que ele é como posso dizer, o homem culto do local, né? Como ele se torna o culto do local. E aí, essa questão, eu sou superior aos meus pais, a quem ficou lá, né? Na colônia, enquanto eu fui para a França. Só que na França ele falou um pouquinho, já percebeu? Aliás, ele deixa bem clara essa separação, né? Às vezes, o judeu dá para disfarçar, por causa da pele, né? Só que o homem preto não adianta, podia ser a fala perfeita, que a cor chega antes. Né? A cor já vai delimitar o que ele é antes. Antes de abrir a boca, já sabe quem é. Isso mesmo. E ele fala assim, da pronúncia do R, não adianta, você vê que até os africanos que são colonizados por franceses, ou os que
procuram aprender a língua francesa, eles não conseguem falar o R do francês. É Então, verdade, ele falou não tem disso. como disfarçar, né? Todo mundo percebe. O marroquino fala francês, mas quando ele começa a falar, você já vê, esse daí não é europeu, né? Porque o R dele, a pronúncia dele é totalmente diferente. Ele não consegue pronunciar com aquele gutural, né? E, inclusive, ele vai falar que alguns brancos vão falar o petit nègre, petit nègre, não sei como fala. Petit nègre. Sem Não é colocar... nègre mesmo. Que alguns brancos vão falar o petit nègre, negro, não sei, negro, que com uma postura paternalista, tipo assim, os brancos vão tentar falar assim, eles mudavam o jeito de falar. Ele, inclusive, relatou de um médico que mudava seu jeito de falar com os brancos e com os negros. Então, com os negros, ele falava de uma forma paternalista, o petit nègre, e com os brancos, não. Então, tentava, de uma forma assim, né, falar... mudar seu tipo de fala, tentar ter uma postura paternalista, né? Enfim, usando o crioulo. Mas vê que mesmo quando ele tem essa atitude, é uma atitude que não tem nada de louvável, né? Porque é como se ele tivesse diminuindo a forma dele de falar, né? Diminuindo a cultura, tivesse como se rebaixando para poder ser entendido pelo outro, porque o outro não seria capaz de entender o francês. Exatamente. Né? Então, para falar com esse daí, tem que ser desse jeito. Mas aí o cara parece que ele está sendo legal, né? Exatamente. Diminuir, né, enfim. E a gente sabe que não, né? A gente entende que, enfim. Hoje, como educadoras, a gente... você é professora de português, né, Selma? Ou não? Sim. Você entende muito mais essas questões de linguagem, como que a gente entende isso e o contexto de acordo com o que as pessoas falam. Claro que a gente tem que ensinar na escola o que o aluno não tem, mas na minha época as coisas eram muito mais rígidas em relação à fala, essas questões, né? Nossa, se eu falasse alguma gíria, alguma coisa assim... Maloqueiro. Era maloqueiro mesmo. Não se fala assim, não é desse jeito, não sei o quê. Né? E minha mãe, nossa, teve uma vez que eu falei iogurte errado, iogurte, uma coisa assim. E era sempre assim, minha mãe é muito rígida em relação a isso. Minha mãe nunca foi rígida em relação a isso tudo, mas essa questão da fala, assim, né? Deixa eu só te contar uma coisa que nem envolve criança. Lá na Humberto, tinha uma pessoa, ano passado ela aposentou, uma pessoa que era professora de história, né? E sempre foi considerada uma pessoa assim, muito fina, né? Muito fina, mas apesar disso, era uma pessoa que se dava bem com todo mundo, com todos os professores, né? Participava de tudo, não tinha o nariz em pé, essas coisas. Era uma pessoa normal, né? Como todo mundo deveria ser. Mas aí, quando a pessoa, num belo dia, se tornou coordenadora, ela começou a falar tanto palavrão. Falei, mas será que para ela vir fazer reunião com o professor, ela tem que falar palavrão? Porque antes a pessoa não era assim. Enquanto ela tinha que conversar com os alunos, com outras pessoas, ela tinha uma postura. Depois que virou coordenadora e ia fazer reunião com os professores, ficou assim, com a boca cheia de palavrão. Eu falei, mas será que o professor só entende se for desse jeito? Por que não era assim? Porque não era uma característica da pessoa. Que a gente... Tem alguns de nós que já é característica mesmo. A gente fala palavrão, a gente faz bastante zoeira. Então, você já sabe, é característica da pessoa. Mas não era. Não era. Foi, assim, a mudança, assim, da sala de aula para a sala da coordenação. Gente, o que aconteceu com essa pessoa? E tem gente que acha isso mesmo. Para você falar com quem é pobre, para falar com quem é da favela, para falar com criança, para falar com preto, tem que ter um jeito especial. Você não pode falar normalmente, né? Porque parece que a gente não entende outra linguagem. Tem que ser daquele jeito. E normalmente é sempre fazendo o quê? Puxando para baixo.
É. Pois é. E essa questão da linguagem faz toda a diferença no sentido de identidade, né? Quem é você? Isso que você disse, né? Não faz parte da identidade da pessoa falar de tal jeito, tal coisa. Então, ou seja, a linguagem faz parte da nossa identidade. E também está ligada a questões raciais, como o próprio Fanon trouxe aqui, né? E aí ele vai para um capítulo que ele vai falar sobre a mulher de cor e o branco. Ele vai falar sobre palmitagem aqui, né? Ele vai falar sobre um romance que chama Je suis Martine Creuse, que é e tem a protagonista, que é uma mulher negra, que se apaixona por um homem branco, né? Que é a Mayotte Capécia. Na verdade, é autobiográfico, né? É um romance que fala da história dela mesmo, da Mayotte. E vai falar sobre, né? Enfim, que a primeiro statement que ele faz é assim, que o amor autêntico não é possível enquanto não eliminarmos o sentimento de inferioridade. Então, se você está falando de amor interracial, ele é possível desde que não haja sentimento de inferioridade. Se há um sentimento de inferioridade, então não é um amor autêntico, ele diz, né? E aí ele está falando sobre esse romance aí da Je suis Martiniquaise, e aí é uma protagonista que vai sonhar com uma salvação em um homem branco, né? Em branquear a sua família, vamos dizer assim, né? Para ela, o branco e o negro, ele mesmo vai dizer aqui, que representam dois polos de um mundo, polos em luta, né? E ela tem uma visão muito maniqueísta do mundo, ou seja, negro ruim, branco bom. E aí a parte do negro é aquela parte, a parte do branco é aquela parte da beleza, da virtude, e a parte do negro seria a parte oposta, né? Diz que quando ela era criança, ela jogou tinta numa colega, e que a mãe, porque a colega era branca, ela queria deixar a colega negra. Diz que a mãe dela sempre avisou que a vida de uma mulher de cor é difícil, né? E ela tinha orgulho de ter uma avó branca. Qual que é o nome dela mesmo? A Mayotte Capessa. Ela tinha orgulho de ter uma avó branca, né? E ela pensou que como seria a vida dela se essa avó tivesse vida? Seria uma vida mais fácil? Enfim, ela vai falar. Deixa eu ver aqui. Tá. Diz que alguns negros que vão para a França, isso está dizendo agora o Fanon, que eles não se casariam com negros. Por quê que esses negros casariam com negros? Porque se eles casassem com negros, seria que eles voltariam atrás. Ou seja, eles foram para a França, estudaram e tudo mais. Por que eles casariam com negros? Não é mesmo? Ele fala de uma jovem que ia virar professora e que ela era enfim, né, já estava na França há um tempo e diz que nunca se casaria com um homem negro, que isso era voltar para trás, né? E a gente sabe que ainda hoje, infelizmente, esse livro do Fanon está muito em voga. A gente percebe que existe sim um fenômeno da palmitagem, não é mesmo? Que é uma questão que envolve várias coisas que incluem complexo de inferioridade e colonialidade e distorção da identidade, né, de uma pessoa. E ele vai dizer mais para frente que também questões de retração do ego e de ser uma pessoa neurótica, né? Por quê? Porque bom, eu não sei se vocês já viram um caso clássico de palmitagem, mas geralmente jogador de futebol acontece muito. Acontece muito, porque geralmente o homem negro, né, que tem condições financeiras, e quando você vai ver, caso com a mulher mais branca que tem no papel. Mas, se você for procurar as namoradas antigas, eram pessoas que viviam no mesmo entorno que ele, da comunidade e tudo mais. A pessoa enriqueceu, não procura mais pessoas do seu entorno para casar. Vai procurar o quê? Uma pessoa branca.
né? Que vem toda essa carga de inferioridade, toda a carga de automar. Ele vai falar isso mais para frente sobre o homem branco, o homem negro que casa com uma mulher branca. Ele vai falar sobre isso também, que ele acha que o homem negro que vive com uma mulher branca tem a questão de você se tornar um pouco branco, né? Se apropriar dessa questão da cultura branca. Mas o fenômeno da palmitagem tem toda uma questão aí de identidade envolvida, né? Aí vai falar, nossa, mas o Fanon tá sendo... Nossa, mas um branco não pode casar com um negro? Claro que pode casar com um negro. Só que tem que entender que essas relações, elas têm várias coisas envolvidas que incluem o racismo, como estrutura da nossa sociedade que se tornou normal no inconsciente coletivo. Não é mesmo? E aquele casal lá? Que casou, fez o casamento, e aí o cara foi de escravo e a mulher de senhora lá da... Eu mandei para Dé essa semana. Você viu isso, Selma? Eu vi. Que coisa, né? Oi, vai. Oi, vai. Boa noite. Eu pensei que eles tivessem tirado uma foto lá do 1918, 19. Aí eu fui ver que não. Isso foi doidice da agora mesmo. Então, a Gabi me mandou a foto, aí eu falei, nossa, eu achei também que era aquelas propagandas, né, de antigas, né, que fazia, né? Eu falei assim, jamais eu imaginava que era um ensaio fotográfico de noivado, gente. E atual, que é pior. Gente, que a pessoa nem percebe que está se submetendo, né? Com certeza. Primeiro que eu tinha enfiado aquela como que chama? Aquelas algemas, não é algemas, não, como que é? Corrente? Eu tinha enfiado na cara dela. Que viesse com a corrente. Mas se bobear, a ideia foi dele? Misericórdia. Filha, com as coisas que a gente tem visto aí, com esses pretos que dá vontade de ir lá e quebrar a cara deles. Se bobear, a ideia é deles mesmo. Viu o preto lá que defendeu o Bolsonaro? Que o Bolsonaro falou que o cabelo dele era ninho de uns bichos lá. Aí depois falou assim que ele não podia tomar ivermectina, porque senão matava os piolhos. Ali no cercadinho onde eles ficam. Aí um dos seguidores lá falou pro presidente para ele tomar cuidado, que aquilo podia pegar mal. O que o preto fez? Começou a defender, não, que ele tinha liberdade para falar daquele jeito com ele, porque era de brincadeira. O próprio preto, você acredita? E dando risada, fé da puta. Você duvida que a ideia desse ensaio fotográfico aí possa ter sido do próprio preto? Também acho. Selma, e essa imagem do Bolsonaro com esse negro, né, que tem o cabelo bem black, não sei se vocês já viram. Eu já tinha visto ele falando, aí é o Bolsonaro na frente, a mulher, o homem de Libras, que eu não lembro o que é, acho que é uma mulher de Libras, um apoiador do lado branco, e esse negro, rapaz, ele parece ser jovem ainda. Jovem. Né? Lá atrás, sentado atrás. Ali eu já falei assim, ainda falei para minha mãe, nossa, mas por que ele está sentado atrás? Né? Sabe, eu sei por que ele está sentado atrás, mas eu falei, será que ele não se tocou? Não se tocou, porque depois dessa do cabelo que parece um ninho de barata e o outro ainda defendeu. Pois é, mas ele mesmo deve achar que ali é o lugar dele e que é uma honra ele estar ali. É igual aquele filme do Django aí. Uhum. O mordomo. E aí, a gente está falando sobre palmitagem, que é um dos tópicos do livro, né? E vai tá me ouvindo, será? Vai ir? Acho que... Oi, tô ouvindo, pode falar. Beleza. Aí vai falar aqui, ele vai falar que o branco, mas ela tá falando que a mulher se apaixona por um homem branco, né, e que a todo modo embranquecer, mas diz que o branco não se casa com a mulher negra, né? Mas ele tá dizendo de modo geral, né? O branco não se casa com mulher negra, mas mesmo assim as mulheres querem ficar com eles porque elas precisam dessa brancura a todo preço. Essas são frases do Fanon aqui. Já ao contrário, né? Muitos negros aí procuram mais as mulheres brancas. Mas é.
Verdade. A maioria dos casais é assim mesmo. É sempre o homem negro que casa com a mulher branca. Raramente você vê o cara que é branco que casou com uma mulher preta. É verdade. Igual alguns cantores de rap que canta, fala das pretas nas músicas e leva as loiras pro camarim e casa com as loiras. A pretinha só na música só. Preta só da Exatamente. música. E teve uma que meu sobrinho trouxe, eu nem lembro quem é, no cantor também, Esse cara MC, não aí, sei o quê. Rael, Aí ele Projota. tava cantando A Minha Pretinha, olha, meu sobrinho. Na música ele cantava Minha Pretinha, Meu Amor. Aí meu sobrinho falou assim: olha a pretinha dele aqui. A pretinha é uma branca. É, E ele cantando Minha Pretinha. Nem a lógica do que tá cantando com a imagem do clipe. é verdade. Mas é verdade. É verdade. E principalmente e aí- quando os cabras eles ganham dinheiro, né? Acho que quando ganha dinheiro, aí eles vão pro mundo das brancas. É isso mesmo. Aí as brancas às vezes tá com ele só por causa do hype. Nem entende o que ele canta na música. Exato. Mas esse Fanon aí mesmo casado com branca. Aí, ó. Ah, é? Sabia não. A Selma E já tem outros, eu esqueci os nomes dos outros, mas eu tive a pachorra de procurar. Tá certo. Olha só, esse povo tá parecendo com esses que a gente tá vendo aí na televisão, que os caras falam tanto da negritude, valorização do negro, isso e aquilo, mas tudo só quer casar com branco. Mas isso mesmo. E aí... E de repente, Selma, é porque o Fanon tem um futuro, ele tem um novo projeto de humanidade, né? E de repente, essas relações, né? Pode ter base no livro dele até da relação dele. Né? Porque às vezes a gente vive, quem viveu essas relações já sabe, né? Às vezes você vive essas relações e você só vai compreender quando começa a estudar. Igual eu. Eu me relacionei com uma menina branca há muito tempo, faz muito tempo isso, e aí ela queria que eu deixasse meu cabelo natural. Mas quando eu falei que ia colocar trança, ela achou ruim. Ela falou que ia ficar feio, que não ia ficar legal. Uma menina branca que morava tipo no setor nobre, lá em Goiânia, nossa. Mas o passado... Eu também já fiquei com meninas brancas. E é um pouco diferente mesmo, né? Enfim, vamos falar aqui do... Eu não acho que tenha nada de errado o negro ficar com branca, nem a negra ficar com branco. Mas eu acho errado é você ficar fazendo um discurso que é o contrário. Tá? Então, você na hora que é para falar, para escolher para você escolhe o oposto, mas depois você fica fazendo discurso. Tem uma questão de, tipo assim, se você sente que há um complexo de inferioridade, é isso que o Fanon vai falar. Então, não é um amor genuíno, né? Então, se você acha que em relação à sua pessoa parceira, você não está em uma relação de equidade, então não é um amor genuíno, né? Concordo com ele, sim. Eu acho que precisa existir uma relação de parceria e de equidade para que se haja um relacionamento, né? E que a pessoa também seja, ao menos, consciente, né? A pessoa branca seja consciente dos privilégios dela, né? E respeite a sua negritude, né? Com certeza. Igual tem gente que quer ter o cabelo natural e tem gente que fica, não, seu cabelo é bonito assim, não deixa a mulher alisar, não deixa fazer nada, sabe? Aí já vai entrar a questão do machismo também, né? Aí entra um monte de coisa. E isso que enfim, aí ele vai relatar aqui na página 59, ele vai falar de um caso que ele conversou com uma menina, estava conversando, acho que falou assim, você que é negra, ela falou, eu? Negra? Aí ele falou assim, ela falou para ele, você não vê que eu sou quase branca? Eu detesto os pretos, eles fedem, eles são sujos, preguiçosos, nunca me vinha falar de pretos. Foi um relato de uma pessoa que ele conversou, né? E aí ele vai relatar que existe, então, um caráter fóbico da negritude. Ou seja, o próprio negro tem um caráter fóbico, ou seja, tem uma fobia, quer ficar, né, tem um medo, fobia, eu tenho que procurar a raiz dessa etimologia da palavra fobia. Mas que existe um caráter fóbico da negritude, e esse caráter fóbico da negritude, ele vai isolar o negro, né? E torna a negritude quase intolerável,
né? E isso e isso causa uma sensação de pequenez. E aí ele vai falar que esse caráter fóbico em relação à própria negritude, que muitas pessoas passam com isso. Quem já não passou com ter problemas com a sua própria negritude, como eu mesma disse, né? Eu disse mesmo que eu tinha um caráter fóbico em relação à minha negritude, né? Que eu queria alisar meu cabelo, que eu queria parecer mais com as brancas, até os relacionamentos que eu tinha eram com pessoas brancas. Eu só comecei a me relacionar com pessoas negras depois que eu entendi, que eu comecei a me achar bonita, que eu comecei a entender minha identidade negra. Porque antes, não. Porque tudo isso é uma questão psicológica, uma questão que está enraizada na gente do racismo. E aí ele vai falar que para existir esse caráter fóbico, existe uma coisa que chama inibição do ego. O que é a inibição do ego? É uma defesa contra os estímulos exteriores. E é um modo... Porque assim, depois de tanto você sofrer, o ego rígido, ele não tolera mais esse sofrimento. Então, ele começa a querer uma fuga em relação a isso, né? Para que não sofra mais as consequências. Então, essa fuga é o que a gente chama de inibição do ego, ou seja, uma fuga em relação à própria negritude. Você sofre tanto por ser uma pessoa negra, que você vai querer fugir disso. Parece uma coisa simples quando ele explica, né? Mas se você for compreender a própria razão, é uma coisa muito triste e complexa, se a gente for entender, porque isso é uma coisa que acontece de forma velada. Ela é praticada de forma velada. Ninguém fala assim para a pessoa. Como que é? É difícil hoje em dia, né, acontecer isso. De você, enfim, ser racista de uma forma muito escancarada, né? Mas vai acontecendo de forma velada. Escancarado você é preso, claro, né? Mas olhe lá. Mas o racismo ele vai acontecendo de uma forma velada, de uma forma que vai... Bom, isso eu estou falando de uma forma generalizada, tá, gente? A gente sabe que o racismo acontece de uma forma que não é velada também, tá? Mas ele vai acontecendo de uma forma que já está no inconsciente das pessoas, e ele vai acontecendo de uma forma psicológica a ponto da pessoa querer fugir da própria negritude dela, tá? Mas essa questão do velado foi uma anotação que eu tô fazendo, tá bom? Porque é difícil uma pessoa, se você pergunta para alguém se a pessoa é racista, ninguém vai falar que é racista contigo. Eu não sou racista, eu tenho até amigo que é negro. Eu não sou racista, meu avô é negro. Eu não sou racista, não sei o quê. Ninguém é racista. Se você perguntar, ninguém é racista. Por quê? Porque ele não é praticado escancaradamente, mas o racismo é praticado de uma forma velada, né? Essa é a minha conclusão. Igual quando você entra no mercado ou qualquer outro lugar e a pessoa fica perguntando se você trabalha lá, se você é de lá, e às vezes quando você sai até preocupado do tempo apitar, você sabe que você não pegou nada, mas você já sai naquele nervoso, saca? Vai que alguém colocou alguma coisa na minha bolsa, sei lá, porque uma pessoa branca que passa por aqueles negócios, ela não tá nem aí. A gente que é negra, a gente já fica assim o tempo todo assustado, se passa um carro de polícia, sei lá, se os caras não vão me parar à toa. Com certeza. Já vai sair com medo da sacola pitar, né? Com certeza. O professor Kabengele, né, que fala que aqui o racismo é um crime perfeito, né? Justamente por isso. Mas o Fanon também ele vai trazer os traumas. A gente carrega um monte de traumas da colonização, que são esses efeitos aí, que a gente tem que sair com a nota fiscal que você pagou na mão para ninguém com medo de ser parada, né? Igual a Maísa falou, passa um carro de polícia, não sabe se vai ser parado ou não, você fica rezando 1000 santos antes para não ser parado, né? O pior, esses dias foi a gente no Leroy Merlin, foi lá comprar umas coisas com a mãe da Gabi. A mulher branca chegou na Gabi, perguntou se a Gabi trabalhava lá, mano. Aí a Gabi virou e falou assim, eu tenho cara de que trabalha aqui, não foi? Não, eu falei assim, eu tô com o uniforme, eu tô com a roupa de que trabalha aqui, tô com a roupa, eu tava com uma roupa que não é nem era verde. E lá na Leroy Merlin, o pessoal usa verde. E eu tava com a roupa que não era nem verde, eu falei, senhora, eu tô com cara de que tô trabalhando aqui? Tipo assim.
Mas é toda lojinha. Às vezes eu tô na frente de shorts e óculos de sol. Uma senhora esses dias de short, eu tava de shorts e óculos de sol. Uma mulher perguntou: você é funcionário? Eu falei: não, moça, não sou funcionário. Mas me dá uma raiva, assim. Não é para desmerecer, mas é porque a pessoa olha uma pessoa negra e já vê uma posição. E já se sente de coisa de que você trabalha aqui, Não sabe? acho que você pode estar simplesmente ali para comprar ou usufruir. Para usufruir, que eu sou trabalhadora. Você não tem cara de quem tem dinheiro para comprar nada. E sim de quem está ali para servir. Para servir. É isso, né? Exatamente. Imagina se essa daí tem condição de comprar. Ela está servindo quem veio comprar. Não, e a Maísa fala, eu não posso. A Maísa, às vezes, para mim, nossa, eu não posso sair assim, senão o pessoal não vai me atender bem. Não vai me atender bem. Porque às vezes real, sabe? Eu saio aqui de boa, aqui em casa, vou comprar alguma coisa, o pessoal às vezes me olha de baixo a cabeça, sabe? Eu falo, gente, mas é horrível a gente ter que, sei lá, vestir uma outra roupa, porque não vai ser atendido bem numa loja, não sei o quê. Mesmo assim, se não me atende bem na loja, eu não compro lá. Eu vazo de lá. Exatamente. Enfim, é por essas e outras questões de sofrimento, né, em relação à pessoa ser negra, né, que a gente sabe que antigamente, né, tinha coisas também bem na época do Fanon aqui, coisas bem escancaradas acontecendo, que existia essa retração do ego aí, inibição do ego, que é você fugir daquilo que te causa dor, né? Bom, e aí, mais pra frente, ele vai falar que não é que a pessoa negra queira ser branca, é que ela quer ser poderosa como a pessoa branca, porque existe um poder na branquitude, né? E aí ele vai falar sobre a Mayotte, que é a personagem desse romance, que é autobiográfico, que fala da vida dela, e a Mayotte, que é negra, vai criticar, porque não lembro agora, mas faz um tempinho que eu li, mas eu anotei, que alguém falou que Deus é Deus negro. Alguém falou que e se Deus for negro? Ela falou que Deus nunca poderia ser negro. Como assim por Deus causa é do filme. por causa do filme. Do filme americano lá que mostrava Deus negro, Deus e os anjos. E aí a pessoa ficou escandalizada. Onde já se viu Deus preto? Isso mesmo, Selma. Isso mesmo. E aí vai falar aqui, deixa eu ver. Vai falar como assim, né? Como, ela é negra, mas ela mesma não considera a imagem de Deus como uma pessoa negra. Bom. E vai falar mais para frente sobre a questão do negro ir para estudar, né? E aí ele não é mais visto como um selvagem, agora ele é visto como uma pessoa evoluída. Quando ele sai da Martinique e vai para a França, ele é considerado como evoluído. E que a maior parte desses negros evoluídos acabam ficando com mulheres brancas, e isso dá um certo prazer a eles, que é como se fosse uma revanche, um desejo de dominar o branco, né? É uma revanche, pois o branco domina o negro, e quando o homem negro fica com uma mulher branca, ele estaria fazendo uma revanche, é um desejo de dominar essa mulher europeia, é sua revanche. Bom, um pequeno dado que quando ele fala que quando ele sai da Martinica para ir para a França, né, diz que uma das primeiras coisas que eles fazem, né, é ir para os bordéis, né? Tem uma parte que ele fala que a primeira coisa, o primeiro dinheiro que ele pega é ir para o bordel, justamente ter relação com a mulher branca. Nossa. Bom, então, agora ele vai começar a falar. Então, primeiro ele falou da mulher negra que fica com o homem branco, não é mesmo? E aí conta umas partes do romance dela lá, não sei o quê. Enfim. E aí e o homem branco, né, nunca quer saber da mulher negra. E aqui vai contar um pouco agora sobre o homem negro ficando com a mulher branca, né? Que aí é uma espécie de consagração subjetiva, ou seja, né, ele vai se consagrar ao ficar com uma mulher branca, né? Uma consagração subjetiva, uma consagração da própria identidade do inconsciente da pessoa, né? E através desse casamento, o homem negro teria um acesso a uma igualdade de raça, dessa moça, né? Dessa raça ilustre,
que é uma raça dominadora de povos de cor, né? Mas teve uma época, que ele mesmo vai citar aqui, que se o negro dormisse com a branca, ele era castrado, né? Então vai remontar aí os tempos da escravidão. E vai falar de um outro romance, né? Ele vai analisar um outro romance aqui, que é o do personagem principal, que é o Jean Vanesse, que quer ficar com uma mulher branca. E que ele tem um complexo abandônico. O que é um complexo abandônico? É o medo de você perder um laço, né? O medo de perder a possibilidade de criar um laço com outra pessoa, né? E que esse laço seja danificado por algo que você faça. E que o Jean Vanesse, ele é um neurótico e ele sofre por causa do meio ambiente, ele sofre por causa do racismo e sofre por esse complexo abandônico, porque ele é uma pessoa negra que se apaixona por uma mulher branca. Bom, mais para frente, no capítulo 4, ele vai falar um pouco sobre Madagascar, né? Ele vai falar também sobre o complexo de dependência do colonizado, que existem vários fenômenos psicológicos que regem essa relação entre o nativo e o colonizador. Sabe que quando ele falou isso me veio à cabeça? Um amigo um namorado de um amigo da Maís uma vez que falou que a Inglaterra era um país muito mais evoluído. Não, muito mais rico. A monarquia, na época, ele falou que ele defendeu a monarquia. Ele estava defendendo a monarquia, que a Inglaterra, que a monarquia era um bom tipo de governo. Estava defendendo, né? Naquela época, isso. Porque olha como que está a Inglaterra. E aí eu olhei para ele e pensei, mas claro que tá bom assim, né? Depois que matou, explorou toda a África e a América, claro que tá muito melhor, não é mesmo? E aí que a gente entende esse complexo de inferioridade e essa relação entre os nativos e os colonizados, né? Ou entre o colonizador e o colonizado, no caso, né? Me dá uma raiva, gente, sério, me dá uma raiva toda vez que eu vejo alguma coisa sobre a monarquia britânica. Me dá uma raiva. Ai, nossa, que lindo casamento. Que lindo casamento do quê? Esse povo que tem sangue nas mãos. Vem me falar de rainha Elizabeth, de rainha não sei o quê. Eu falo, eu quero que se lasque esse pessoal de rainha de Inglaterra, que é o país que acabou com a África, cometeu um monte de crime, tá aí se fazendo, sabe? Eu quero ter uma raiva quando vem falar, ai, que lindo, olha a princesa lá. E o príncipe lá que casou com uma menina negra ainda foi destronado lá. Que isso? E série? Não, ele mesmo saiu lá da família real. Série e filme, então, nossa, a gente passa correndo, né, Gabi? Nós nem vê. Enfim, né? Eu também, mas a gente se recusa a assistir qualquer filme. Quando vê que tem rainha, qualquer tem filme rei, que tenha coisa de negócio de rainha rei, negócio de branco. A gente vai assim, tem uma pessoa negra, pelo menos. Se não tem pelo menos uma pessoa negra, a gente não assiste. E olhe lá, porque às vezes o negro ele tem o papel do cômico ou o papel daquela pessoa que vai morrer logo, o melhor amigo. É sempre assim. A gente está procurando filmes que tenham pessoas negras como protagonistas. A gente está tudo assim, tudo com ranço desses colonizadores aí, que a gente quer que se lasque todo mundo. O pior de tudo, né, Gabi, que a grande mídia, eles tentam normalizar a coisa. Passar como se fosse assim normal, né? Principalmente nos filmes norte-americanos. Eles passam como o negro sempre sendo ladrão, sempre sendo o ruim, e o branco sempre sendo bonzinho, que salva aí. Mesma coisa pro lado da rainha, lá nem se fala, então. Com certeza. Eu estava vendo a jornalista da Folha falando sobre a estátua, né, do Borba Gato, se devia derrubar, se não devia, né? Aí ela falou assim, ela e ele, nem prestei atenção que era. Também nem cabe.
Aí ela falava assim: eu acho que a história, mas tem que criar uma nova história com novas estátuas. Aí ela deu o exemplo do Luiz Gama, né? Aí eu peguei e falei assim: minha filha, não é você que passa todo dia lá, né? Por exemplo, olhando a estátua do Borba Gato, imagina quantas pessoas, quantos povos indígenas, quantas mulheres indígenas eles estupraram, né? Estupraram, quantas pessoas pretas também, quantos abusos de criança, é olhar para aquela estátua e o quanto de sofrimento aquela estátua grita. Para você não importa, né? Eu pensei aqui no seu mundinho, eu nem vi a cor dela, deve ser branca. Se eu for preta também é alienada. Por que a gente é obrigada? Como que você tem capacidade de achar que uma estátua, né, que exterminou milhares de povos, um cara que exterminou, matou tanto preto como povo indígena, como destruiu floresta, quem abriu, que ela estava dando exemplo, que ele abriu, como que é? Rota para a costa. Que fica a costa lá. A natureza agradecia se ele não tivesse descobrido a costa, né? E ela com esse com discursinho. Ai, me deu uma raiva daquela mulher. Falei, quem é ela? Esse povo é muito hipócrita, porque, tipo, ninguém se comove com a travesti negra que foi queimada viva lá no Recife. Ninguém se comove com com a Amazônia aí sendo queimada todo dia. Você falou tudo. Né? Agora se incomoda com a estátua de um cara colonizador. E ninguém, você não vê as pessoas discutindo, por que a travesti negra foi queimada viva lá, ó. Ninguém tá nem aí, né? Aí é palhaçada, é palhaçada. É isso mesmo. Você queria falar e vai. Não, é isso mesmo que a Elza estava falando aí. Eu falar, quem falou que precisava abrir estrada para as costas lá? Quem falou que precisava invadir a mata? Ninguém falou que precisava. Eles vieram fazer o que não devia. Como se fosse a descoberta do mundo tecnológico, eles conquistaram, descobriram a costa. Quem daí? Os povos indígenas agradeciam, e a natureza também. Né? E nós, né? Olha quando a gente está passando aí, o mundo está todo geada, onde não tem geada, é enchente onde não tem enchente, a gente morrendo aí, é frio, não sei aonde. E vem com essa conversa da estátua, leva a estátua para casa dela, ficou indo lá para a cara dela. Leva para casa dela. E ele vai falar aqui na página 90, a gente já está na página 90, que a França é racista, pois o mito do negro ruim faz parte do inconsciente da coletividade. Então, essa imagem deteriorada das pessoas negras faz parte do inconsciente devido ao racismo. Então, é isso que causa esse complexo de inferioridade, né? E ele fala que também relacionado ao negro, porque quando o negro ele quer se igualar ao europeu, né, é que acontece o complexo de inferioridade. Por quê? Porque o europeu vai rejeitá-lo. Você quer tanto ser uma coisa e aquela coisa te rejeita por natureza, você cria um complexo, certo? E é isso que vai reger todos esses personagens desses romances que ele falou aí anteriormente, né? E ele falou aqui, por exemplo, quando os brancos chegaram em Madagascar, eles tumultuaram e acabaram também com o psicológico das pessoas. Bom, e que o homem branco impõe uma discriminação, né? Essa imposição dessa discriminação também extirpa a originalidade das pessoas negras. E para finalizar esse capítulo, a Déia vai continuar aí, que ele falou de um sonho. Não sei se você já aconteceu com alguém aqui, um sonho de você querer ser branco, enfim, né? Já aconteceu no sonho de você sentir que você era uma pessoa branca. A gente estava assistindo uma série, que é aquela série que a mulher vira branca. Que mulher vira branca? Qual que é o nome mesmo? Que série? É uma série aí da HBO. Lovecraft? Lovecraft Country. Isso é bom. Que é muito boa. Nessa série acontece o seguinte, uma mulher negra, ela está há muito tempo tentando passar por um trabalho numa loja, mas isso era nos anos 40, né? Anos 50, por aí. Anos 50. Ela está há muito tempo querendo trabalhar numa loja de departamento, mas como era mulher negra, existia o preconceito ainda muito forte
sobre pessoas negras trabalharem nesse tipo de loja, era como se fosse uma loja de shopping, essas coisas assim, ela nunca era aceita, e ela tinha vários cursos de datilografia naquela época, várias coisas assim, e ela não era aceita. E aí, a série é um pouco mística, né, e aí aparece uma feiticeira, não, aparece um homem branco, aparece um homem branco fazendo um feitiço com ela, e durante esse feitiço, ela se tornou uma pessoa branca. Então era uma mulher negra, fizeram um feitiço com ela e ela virou uma mulher branca. E aí... Quando ela passava um batom, ela se tornava branca. Quando ela passava um batom, ela se tornava branca. E aí aconteceu que durante esse dia mudou toda a perspectiva dela em relação à vida. Ela ganhou até sorvete de graça, os policiais começaram a respeitá-la, e ela foi fazer entrevista nessa loja de departamento. E acredita, o que aconteceu com ela? Passou direto. Passou, virou até gerente sem quase nenhuma experiência. Só que aí, no meio disso tudo, ela percebeu como que a branquitude tratava os negros nas costas também. Ela viu as mulheres brancas lá que trabalhavam lá, falando de uma outra funcionária negra que trabalhava lá. Ela queria que a funcionária negra levasse ela para conhecer os bailes lá. Os bailes dos bairros de pessoas negras, sabe? Uhum. E aí o gerente também ficava dando em cima de uma outra funcionária negra. É bem legal. Porque ela viu, né, por trás de tudo também, né? Sim, essa série é muito boa. Lovecraft Country chama, muito boa a série. Infelizmente, uma série que aconteceu boa foi cancelada. Finalmente uma série boa que falava sobre todas as questões do racismo, principalmente a gente vê que os negros estão se dando bem na série, sabe? Primeira vez que vê uma história onde os negros estão se dando bem, acontece isso. Mas enfim, né? E aqui o Fanon vai falar que o negro ele só se encontra a esse ponto de querer ser branco porque ele vive em uma sociedade que torna possível esse complexo de inferioridade. E é uma sociedade que não ela só torna possível esse complexo de inferioridade, mas ela permite, ela quer que esse complexo de inferioridade aconteça porque faz parte de sua manutenção. Ou seja, esse complexo de inferioridade dos negros não é por só uma questão... o racismo ele não tem só uma questão ideológica, é uma questão econômica, é uma questão social e econômica, sim. Faz parte da manutenção do status quo, o racismo, não é mesmo? Então, essa parte do livro foi uma das que mais me chamou a atenção, porque é exatamente isso, esse complexo de inferioridade é para que as pessoas negras fiquem nesse lugar de subalternidade, de inferioridade, para que outras pessoas consigam nos usar como mão de obra barata, massa de manobra e para várias outras coisas. Bom, e aí ele vai falar que, como psicanalista, ele quer ajudar os clientes dele a superar, a conscientizarem seu inconsciente, né? A superarem essas questões. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Déia, você quer continuar para a gente? Continuou. O capítulo 5, né? A experiência vivida do negro, né? Então, ele começa aqui falando, né, que o homem negro veio ao mundo para criar, né, para ver o sentido das coisas. A minha alma cheia de desejo de estar na origem do mundo, eis que me descubro um objeto em meio a outros objetos, né? Então ele vai trazer essa questão, né? A gente já nasce no mundo, né? Que a gente não consegue criar a nossa própria identidade. A nossa identidade é forjada, né, pelo mundo branco, né? Então, o natural da pessoa, né, que seria natural a pessoa nascer, se apropriar de todos os conhecimentos que cabe à sua origem, para nós essa origem é cortada. Então, ele fala a questão da ontologia, né? A nossa existência, né, deixa de ser a nossa existência, os nossos costumes não são os nossos costumes, né? E a gente sempre vai partir do olhar do outro, que é o homem branco, né?
E aí ele vem trazendo toda essa questão de inferioridade, né? E aí ele traz essa relação, né, do duplo narcisismo, né? Que eu sou o branco, o belo, né? O inteligente, encontro, eu faço o contrário com o outro, né? O outro negro, que ele é inferior, né? O homem negro é inferior, é o sujo. Ele fala do sujo. Eu lembrei do menino lá, do cabelo, né? Teve uma reportagem que eu vi, o outro falando que os dois comentaristas falando do cabelo que é sujo, né? Do selvagem. O homem negro não é um homem, é um animal, né? Nessa questão trazida aí por esse comportamento do ser universal, né? Que é o homem branco, né? E aí ele vai falando do nosso conhecimento corporal. Ele traz muito bem esse conhecimento corporal no cotidiano. Então, assim, você nasce, né? Percebe que é negro, né? Aí, de repente, você está na rua e ele traz relatos, né? Mãe, olha um homem negro. Ali está um homem negro. Aí ele fala do cotidiano, vai sentar no trem ou no ônibus, tem 2 lugares para outras pessoas sentarem, né? E aí é que entra esse complexo, né? A inferioridade para ele vai nascendo em pequenos gestos simbólicos, né? Anedotas, ele traz detalhes das anedotas, de 1000 detalhes, né? De relação sempre destruindo com complexo de inferioridade. Então, como que a Gabi vai falando, a gente vai absorvendo essa inferioridade, né? São mecanismos, né? De controle e de poder, né? Então, é na fala, é a pessoa sentar longe, né? É a TV, ele traz a educação também como um exemplo disso, né? E aí ele fala que a gente começa, ele descobre que você não é você. Além de você ser negro, você ainda carrega a questão dos seus ancestrais, né? Você descobre a sua negritude, então você carrega uma geração nas suas costas, né? Você não vive a sua realidade, você, a sua história, normal, tudo, não. Você carrega um legado de escravidão, de inferioridade, de ser animal, de pouco intelecto, de sujo. Então, a criança já nasce, né? E quando ela começa a perceber o mundo, ela já foi infectada, né? Para mim, ele fala como uma hemorragia. Ele traz isso como uma hemorragia, né? Então, e ele fala, ele queria ser simplesmente ser um homem entre outros homens, né? Então ele já não é, ele não é um homem negro não é um homem nesse mundo universal e eurocêntrico, né? Então ele traz isso. Aí ele fala da mãe, né? Mãe, olha um homem preto, cala a boca, filho. Né? Ele fala dessa relação do negro martinicano que vai para a França, e aí os meninos desde pequenos já têm, mãe, olha um homem negro. Aí a mãe fala, cala a boca, filho. Me desculpa, senhor. É monsenhor que ele fala, né? Eu acho que é essa palavra, se me corrige. Ele não sabe que o senhor é tão civilizado quanto nós. Então, o legal do Falão é que ele vai trazendo relatos, né? De relatos reais, né? Acho que como ele, como psicólogo, né? Psiquiatra, né? Ele tem alguns relatos que ele vai trazendo também, e da questão dele estar vivendo nesse mundo, né? Então, aí, ele ainda fala: o homem branco é o único honesto. Que ele nunca me aceitou. E ele deixa bem claro que ele não me aceita, né? Ele fala até dessa questão, né? Só que aí você sai à busca, né? A busca de ser reconhecido pelo outro, né? E aí ele traz essa questão da referência do judeu, né? Que o judeu dá para disfarçar que ele não é judeu, mas que ele, como homem negro, a cor chega na frente, né? Aí ele vai atrás dos irmãos. Eu acho legal essa parte, legal e triste, né? Assim, eu agarro aos meus irmãos pretos como eu, e para o meu horror, eles me rejeitam. Eles são quase brancos, né? Então, aí ele vai dando alguns exemplos, né? E aí ele descobre, né? Eu era detestado por toda uma raça, né? Eu não era detestado por um vizinho, por uma família, por uma pessoa. Eu era detestado por uma fase, por uma raça, né? Aí ele fala ele dá exemplo de um professor de filosofia que fala, quando eles estiverem falando mal dos judeus, esqueci, o professor de filosofia falou, preste atenção, eles estão falando de você.
E aí, depois de um tempo, que ele vai compreendendo, né? Que essa questão do ser europeu, que é o dono do mundo, que é o universal, que é o belo, né? E aí você está rindo da piada lá, que está rindo do menino, que é inferior, de quem não tem dinheiro, está rindo de você também, né? Porque a gente sabe que são vários mecanismos aí que vão trazendo, né? Aí ele fala desse retorno à história, né? Ele descobre pela sua história que o branco estava enganado, que ele não era um homem primitivo, que há 2000 anos os povos dele já trabalhavam, né, com ouro e com a prata, né? Ele traz, né, essa questão da história, do conhecimento que os homens pretos traz, mas o sentimento de inferioridade ainda é maior, né? O sentimento ainda, o recado é preto como a virtude é branca, né? Apesar de toda essa história, né, a gente ainda vive num mundo que diz que o branco que é o bom, né? E que o pecado é preto. Ele traz a questão do preto e para a psicopatologia, né? Aí ele traz a questão da família. Eu acho que, Gabi, você estava perguntando da questão do ego, negrofóbico, né? Da fobia. E aí ele traz esse texto, né? Ele traz bastante referência. Ele fala da questão da família ocidental, da autoridade paterna, né? Que a família é um pedaço da razão, que o comportamento diante de uma autoridade, né? Ele vai trazendo isso. E aí ele fala: uma criança negra crescida numa família normal ficará normal até ela entrar em contato com o branco. Aí ela se torna normal. Dentro do seio da sua família, você está lá. E aí você se torna normal quando você entra em contato com o mundo branco. Ele fala também da catarsis coletiva, né? Diz que é um canal, uma ponte de energia acumulado sob forma de agressividade, né? Que possam ser liberadas, né? E aí ele dá exemplo dos americanos, que exterminaram os povos, quase exterminaram os povos originários, mas aí eles transformam a história, porque eles são os maus, mas eles não aceitam que são os maus. E aí ele retorce a história do Pele Vermelha, que vai defender a terra dele, dos invasores que estão com a Bíblia e os jesuítas. Então, a criança americana, ele dá um exemplo, está desde pequeno vendo que os selvagens são os pele vermelha, né? Não foi os americanos lá, os colonizadores que exterminaram, não. E aí ele traz esse complexo colocando sempre a culpa da vítima. Quer dizer, você não assume seu crime, você não expia seu crime, mas você coloca a culpa na vítima. E aí você justifica que você agiu em legítima defesa, né? Então ele vai trazendo a questão da mídia, né? Da televisão, do cinema, né? E aí ele vai falando da subjetividade do jovem negro, vai falando do criado no imaginário, na escola, né? Aí ele fala do senegalês, né? O senegalês era branco, né? Esse senegalês, né? Ele fala como branco, ele será branco, mas quando ele for para a Europa, ele vai descobrir que eles estavam falando mal dele. Ele é o inferior, né? Apesar de você falar o francês, né? Que está lá na Europa, eles estão falando de você, você e você está lá defendendo, no mesmo discurso lá, né? Mal sabe que ele está falando de você, né? Aí ele fala da questão quando ascende na sociedade, né? Tende a rejeitar a própria família, né? Aí ele abraça a nação civilizadora, né? Que é a civilizada, e aí ele repele a selvagem, né? O mito do homem preto, ele ignora, né? Ele só percebe no primeiro olhar do branco, né? Então ele traz também a questão do mito, né? Do homem preto, e ele vai trazendo alguns relatos de quanto o homem preto, né? É ligado a algumas patologias que as mulheres brancas têm, né? Então, ele traz algumas relações de sonho. Então, você está sonhando com o quê? Eu estou sonhando com homem preto me perseguindo. Eu tenho pavor por exemplo, quando eu sonho, meus pesadelos é a escuridão, eu só vejo a escuridão, só vejo coisa. Então, a relação das patologias de algumas mulheres brancas ligadas justamente à cor, né?
que é um dos efeitos da colonização. Ele faz uma crítica ao Jung? Carl Jung. Carl Jung, ao Freud e ao tal de Adler, que eu não conheço Adler. Os outros dois eu já ouvi falar, não quer dizer que eu conheço, né, a fundo. Que eles fizeram suas pesquisas, né, mas eles não fizeram na relação do homem negro. Então, ele traz uma crítica, ele fala da questão do Édipo, né? Esse complexo de Édipo não é complexo que os antilianos tinham, né? Eles eram capazes de produzir essa ideia do complexo de Édipo, né? E como a colonização traz isso forte para ele, né? Então, ele fala da questão, ele faz uma crítica, de novo, às obras literárias, à educação, a livros escolares, a cartazes, cinemas, né? E a visão de um mundo de coletividade, né? Que não pertence ao negro, né? Então, quando o negro aborda o mundo branco, né? Essa questão do frágil, né? Porque tudo que é ruim é ele. E aí essa ação, essa sensibilização de compreender toda essa carga de inferioridade faz justamente com que ele tenha um ego, uma psique, né, que se revela frágil, e aí o ego, há um desmoronamento do ego, né? E aí ele fala que o sentido da sua ação sempre, aí tudo que o negro fizer sempre é sobre a ótica do branco, né? Sempre é sobre a aceitação do branco, né? Pois só o homem branco pode valorizar ele, né? Ele fala também do homem negro e a potência sexual, ele traz muito isso, né? E aí ele fala a questão o atleta negro, o branco que odeia o negro e sua relação com o símbolo fálico, né? Ele traz essa questão. O preto indica, né, no biológico, né? Ele traz essa questão do biológico como fobia os europeus, né? Porque é sempre a imagem do preto que é castrado, né? Que vai representar assim a virilidade dele, né? Que ele é perigoso, que ele é um animal, que é a questão do negro biológico, né? E o judeu, ele traz uma relação com o judeu. O judeu, quando eles castram, né, na simbologia, quando eles castram o judeu só vai atingir a descendência dele, né? A sua história, né? Ele não vai perder, enquanto o negro representa o quê? O produtor, né? O homem que produz, né? O preto representa o perigo biológico, aliás, ele é um animal. E o judeu, quando é castrado, a referência que se tem é que ele perde o lado intelectual. Então, separação. Apesar do judeu, todo o processo que teve, ele ainda carrega a sua intelectualidade, tanto que ele faz a relação, né? Esses judeus vão invadir aqui, vão dominar tudo, né? Ele traz a relação também de alguns exemplos dos franceses, né? Nessa questão de relação do racismo contra imigrantes. Então, eles falam, eles vão dominar tudo, eles são inteligentes, né? E não, o homem preto não, tá? Ele é só o selvagem, é só um animal, então a preocupação não é que ele rouba a inteligência, que ele seja mais inteligente e vai dominar, não. Né? Então, é mais relação pessoal do poder sexual. Eles morrem de medo que esse homem preto, né, vivem ao redor das mulheres dele, que lhes tomam pela ideia de potência sexual. Né? E aí ele também traz uma relação de fobia de uma mulher que diz que estava num lugar cheio de homens brancos e de repente chegou um negro, ela começou a gritar e passar mal porque diz que o negro... Aí o cara falou assim que o Fanon traz que a fobia é tão grande que como que um homem negro num lugar com um monte de homem branco ia fazer mal para ela, né? Ele faz essa relação, né? E aí ele traz a relação do negro pela arte, né? Então o negro é sempre o palhaço, né? O criminoso, o diabo, né? Ele fala até um exemplo dos senegaleses que eram chamados de diabos negros, né? Porque eles eram brutais, né? Então ele fala da TV, da relação das crianças com a TV, né? E seus contatos com os negros. Ele traz a Cabana do Pai Tomás, eu não sei se vocês já assistiram, né? E um tal de Blair
habit, que é uma relação de que a relação da ideia que ele traz é que, por sermos selvagem, nós nos damos bem em tratar com os animais. Essa relação que ele traz desses dois programas de TV, né? E é isso que as crianças assistem, né? E essa questão do a gente presta para tratar com os animais, porque nós somos selvagens, então a gente presta para isso, né? E aí ele fala todo símbolo que é mal para o negro. Tudo que é de mal está relacionado ao homem negro, né? E essa questão do homem negro que quer buscar o universal. Aí ele dá o exemplo dos hotéis, né? Os hotéis que iam receber os ingleses, que todo mundo sabe, né? Que não gostam dos negros, e aí eles não podiam se hospedar nesse hotel, né? Por causa da sua natureza, né? Apesar deles estarem em Paris, se considerarem franceses, a sua essência ainda é negra, né? A sua natureza é negra, o Fanon traz. E vai trazendo, o Carrasco é negro, né? A Europa, em todos os seus países civilizados, os arquétipos dos valores de inferioridade representam sempre os negros, o mal, a morte, a miséria, a guerra, as aves de rapina são negras, né? E aí ele dá-lhe enfia o pé no peito nosso aqui e já fala, né? O preto aceita ser o portador do pecado original. Ele é escravo dessa imposição cultural. E aí ele fala do poder da cultura, né? Conta a cultura aí vai fazendo essa questão do simbólico, né? Da inferioridade. Ele é vítima da civilização branca, né? E aí ele dá um exemplo que as artes que representavam os antilianos, né? Eram brancas, né? E aí ele traz essa questão. O preto e reconhecimento, ele entra muito no conceito do Hegel, né? Por que o preto pertence a uma raça inferior, né? E por quê? E que ele tem que assemelhar-se, né, e buscar essa raça superior, né? O homem só é humano na medida em que se impor ao outro homem, a fim de ser reconhecido neste outro que se condensa o sentido da sua vida. Então, a relação sempre do homem, né? Do homem com o outro. Eu só sou homem se você me aceitar e se você me ver como homem. Então, ele traz essa relação aí dialética do Hegel. Eu não sou muito conhecido do Hegel, né? Básico, se estudar Hegel para ver essa questão dialética, né? E aí ele fala da questão da alienação, ele fala da alienação intelectual, que é uma criação da sociedade burguesa, né? Essa questão da sociedade burguesa intelectual ele traz muito grande aí nos Condenados da Terra, quando acaba a colonização, aí, enquanto que a sociedade burguesa, que era, né, os que eram filhos daqui do colonizado, podiam ter construído um mundo melhor, fizeram a mesma coisa que os europeus, né? Começaram a dominar, né? E aí, eu acho que o último dele, assim, que eu acho que o máximo, né? Aí ele fala, né, dessa questão que o negro fica enclausurado dentro do seu próprio corpo, né? Ele é preso pela sua... Ele fica preso à dialética do sujeito e do objeto. O corpo não é mais a estrutura da consciência, tornou-se o objeto da consciência, né? A essência, a nossa essência não é nossa essência, né? É cruel você achar, né? A nossa essência se baseia no outro, né? Aí ele fala da questão do tempo, né? A problema se situa na temporalidade. Serão desalienados pretos e brancos que recusarem a voltar, né? Ficar enclausurado lá na torre do passado. Por outro lado, os pretos, a desalienação nascerá a partir do momento que ele não aceitar essa realidade como definitiva. Ele traz uma coisa, eu não tenho que acordar, eu não tenho que ser isto nem aquilo, né? Se o branco contesta a minha humanidade, eu mesmo, né? Eu não tenho que... Assim, ele vê um mundo novo. Ele não quer acordar e ter que reviver o passado, ter que carregar essa carga dos antepassados, essa questão do racismo, né? Ele quer acordar, ele quer ser ele mesmo, né? Eu quero despertar um belo dia no mundo
e que atribui um único direito de exigir, que não me atribui nenhum único direito de exigir do outro um comportamento. Ele só quer acordar e ele não precisa exigir que você tenha um comportamento humano. Ele quer que isso seja normal, você tratar o outro como ser humano, né? O único dever é de nunca, através das minhas opções, renegar a minha liberdade, a liberdade dele ser ele mesmo, não de ser através do outro, nem perder, né? Eu não quero ser vítima da astúcia de um mundo negro. Minha vida não é fazer avaliação de valores negros. Não há um mundo branco, não há ética branca, nem tampouco inteligência branca. Não sou prisioneiro da história. Não devo procurar nela o sentido do meu destino. No mundo em que eu caminho, eu me recrio continuadamente. Não sou escravo dos escravos que desumanizaram meus pais. Eu sou o meu próprio fundamento. Eu supero esse dado universal, né? Aí sim. Eu crio, né, a minha liberdade. O ciclo da história é a minha liberdade. Eu, como homem, quero uma coisa: que jamais um homem domine outro homem, que cesse a servidão do homem pelo homem. O preto não é mais e o branco não é mais. Então, é um projeto de humanidade que ele traz, né? É um projeto que... Cara, eu quero acordar e eu quero ser eu mesmo, eu não quero ficar com traumas, né? Com o psicológico de racismo, de uma pessoa tá dominando a outra, né? Eu quero que você me olhe como ser humano, que eu olhe você como ser humano, que a gente se respeite. Eu acho que esse é o projeto de humanidade que ele traz, né? Um mundo onde todos, né? Todos possam conviver, né? Juntos, juntas, né? Seria um projeto de libertação da mente, hein? E é cruel, né? Tá longe, hein, amigo? Esse mundo tá longe, porque assim, enquanto a gente for controlado por esses mecanismos raciais, né, de gênero, né, de classe, e a gente não tiver uma sociedade que poucos mandam, né, e todos obedecem naturalmente, apesar dos absurdos, apesar de tanta violência que vem de cima para baixo, as pessoas acham que é natural isso, né? É natural você falar, nossa, tudo é racismo, né? Eu não posso falar que o cabelo dela é assim, antigamente podia, não, é natural. Não importa se é racismo, cara, você está ofendendo outra pessoa e está ofendendo ao vivo. Não que justifique não ser ao vivo. Eu não sou racista, né? Me desculpa. Você não é racista, cara. Tá, tudo bem, mas você está ofendendo outra pessoa. Isso pode? Falar a palavra racista, né? Não pode. Mas ofender pode. Então eu poderia ofender outra pessoa se não fosse racismo, é isso? Né? É uma justificativa que nem tem lógica, né? Natural eu te ofender, te xingar, falar mal, né? Ao vivo, falar do seu... O que importa? 2 comentaristas falar do cabelo do cara. O que importa? Que o cabelo deles... Cara, que supérfluo, né? Que me autoriza, né? O que me autoriza eu falar mal de você, do seu cabelo, da sua roupa, do que você está comendo ou não? Que autoridade? E ainda quero justificar. Me desculpe. Eu estou cansada dessa frase, sabe? Essa frase, me desculpa. Eu não sabia que era racismo. Tá, se não fosse, podia ofender, né? É uma lógica que nem tem lógica no negócio desse, né? E cansa, né? Porque as pessoas falam tão bonitinho. Eu me junto com a Gabi, dou risada da Selby, rio do Ibai. Ai, que bonito. Ai, Ibai, me desculpe, Ibai. Não é, a minha intenção não era te ofender. Era o quê, caramba? Te elogiar? Que discurso mais furado. E como nós estamos vendo aí, né, Elza, o processo de normatização da morte, isso aí, como a Gabi colocou no trecho que ela falou aí, existe um propósito nisso, né? Existe um propósito de normalidade, que isso é normal para que o sistema se mantenha. Não só o sistema capitalista, mas também o sistema escravista, né?
de quem trabalha para quem, de quem é superior a quem, de quem manda e quem obedece. Então, tudo isso aí está imposto, né? É uma coisa que está longe. E agora a gente vê recentemente, quando a gente vê a normatização dessas mortes que está acontecendo por causa do Covid, a gente vê o alto poder que os caras têm de manter, né, uma ideologia, o sistema do jeito que eles querem. Que ainda está morrendo. Hoje a gente vê, morreu 340 pessoas em São Paulo, é normal. Todo mundo está aceitando como normal. Está morrendo 1.500 pessoas por dia, é normal. Então os caras têm o poder mesmo de normatizar a coisa. Imagine, foi o que colocado aí, né? Que o Fanon disse, que eles. Lógico que é um propósito de deixar bem claro, né? Quem manda, quem obedece, quem tem que trabalhar, quem tem que ficar em casa. E isso, hoje mesmo nós estávamos falando lá na prefeitura, né? A partir do momento que a gente tem essa ideia, não é normal eu trabalhar num tempo desse, um tempo frio, nós poderíamos ficar em casa, entrar mais tarde, mas não, mas está imposto que nós temos que ir trabalhar, que nós nascemos, né, pobre e temos que lutar para ter alguma coisa. Essa lógica errada e errônea, né? Que é implantada desde quando nós nascemos e até agora, né? Praticamente. O cara tava falando até do. Nem lembro quem foi, se foi algum rap. Falou, cara, os caras estavam como, o PIB do Brasil subiu e que se lasque o PIB, cara. O PIB nem vem pra gente, que 1%, 75% acho que por cento vai para a mão de 1% da população. O resto de 20 sei quantos milhões, nem sei quantos milhões de pessoas nós somos. Que se dane o PIB? Eu quero é a distribuição de renda justa, né? E é só política de destruição, é política de ferrar todo mundo, ferrar os pobres, né? Porque ali monta uma panela ali que ninguém mexe com ninguém, né? Mas é isso que você falou mesmo, é um projeto para manter a gente aí em territórios, né? Periferia fica lá, é normal, né? Matou 29, é normal. Normal, justifica, né? A nossa legislação fala que pode, né? Ser suspeito, você já pode matar, não é isso? A legislação diz isso, né? Basta ser suspeito, tá autorizado, né? Normaliza. E aí o discurso, né? E aí as pessoas, quantas mães não choram, né? E aí, quantas mães não choram? Não que a gente concorda que a violência tem que estar na favela, que tem que estar nenhum dos dois, né? A gente quer viver em paz, todo mundo quer viver em paz. Mas, até a lei, né? Para quem que é a lei também? Para quem tem dinheiro. Quem não tem, cara. Quantas coisas de pessoas negras são presas aí sem nem tal de reconhecimento facial, e o cara tá num lado e o cara tava do outro lado, capaz de prender até morto. Esse pessoal deve ter prendido morto e a gente não sabe. O cara que matou aqui, o cara tá morto. O nome do morto. Exato, a lei foi feita para defender os interesses dos caras, né? A justiça, essa justiça que nós temos hoje, ela defende o interesse da burguesia aí, né? Ela do interesse da classe alta. Então, não tem assim uma definição que essa lei ela vai um dia, né, ser defensora dos interesses da classe baixa, da classe pobre. Não, é justamente como a colega estava colocando aí, né, Gabi? A gente tem que trocar de roupa para ser atendido bem. Como nós falamos aí, eu também passo por isso. Você trabalha aqui, moço? Não é que já tem uma certa subjetividade da coisa, né? Vou falar isso que é para deixar ele para baixo, vou falar isso que é para deixar ela, né, no lugar dela, né? A qual eles pensam que é o lugar. A lei é a mesma coisa. A lei já. Vocês não viram o caso daquele advogado? Não sei se vocês viram. Acho que passou no Fantástico domingo. O cara foi preso e ele, lá na OAB, teve que estar defendendo, porque ele estava com um breque desse tamanho e os caras não quiseram nem saber. Eles prenderam ele por causa do estigma, né? Do jeito dele. E ele, tendo a OAB e tudo, teve que se defender lá durante o processo. Então é isso, gente. Infelizmente é isso. O pior que não é a justiça que nós temos hoje. A justiça sempre foi assim. Porque se fosse a justiça de hoje, né,
Se antes não fosse desse jeito, não teria chegado ao ponto que está hoje. Se antes já houvesse, se desde o início já houvesse, a gente não precisava estar lutando por coisas hoje que parece coisa ridícula, parece que é uma coisa normal, parece que é uma coisa que é óbvia, e, no entanto, você tem que lutar por ela. Né? Essa coisa de respeito, de oportunidades. Isso daí deveria ser uma coisa óbvia. E, no entanto, não é. E a gente tem que brigar por uma coisa que parece que é óbvia. Mas isso desde sempre, né? Desde sempre é assim. Então, eles criam leis para proteger a eles mesmos. Não é para todo mundo. Com certeza. E quando vem se falar, o pessoal fala só da questão da pobreza e da classe social, não é só uma questão da pobreza e da classe social, porque eu estou num grupo de estudo de marxismo, um dia eu fui falar sobre a questão do racismo, né? Mas ele falou, mas isso aí é só um dos colegas meus falou que a gente não tem que ficar estudando aprofundadamente essas questões, a gente tem que não é que ele falou estudar, ele falou assim que a questão do racismo, do feminismo, do gordo, de sei lá o que, eram questões que não eram tão importantes, que a gente tinha que levar em consideração mais a classe social. E não era isso, porque a gente vê quais são os efeitos psicológicos que o racismo faz e qual que é a crueldade e como ele faz para deixar as pessoas nessa posição, né, social. Então, quando alguém vem falar para mim de marxismo e não entende que o racismo é um fator, é um dos principais fatores de alienação, né, da sociedade colonial, é uma pessoa que, para mim, é alienada, né? Porque eu estou num outro grupo de pesquisa e o cara vem falar um negócio desse. E eu fico pensando, cara, porque se você não é lido como branco na sociedade. E olha que ele tem até família negra, tá, mas é porque é uma pessoa que não é lida como. Que não é uma pessoa lida como negra, porque não é possível falar uma coisa dessa. Mas, enfim, né? Porque a pessoa fala, não, só questão de classe social. A gente está vendo todos os efeitos psicológicos que o racismo provoca nas pessoas, e a pessoa vem falar um negócio desse. O racismo foi uma das principais armas da colonização. Gabi, eu acho que a Rosa Luxemburgo, se eu não me engano, que eu já vi alguém falar da Rosa Luxemburgo, que ela faz essa relação do crescimento do capitalismo com a colonização e como ele vai se moldando conforme o capitalismo vai alterando, e aí chega até no racismo. Mas tem um escritor... Qual que é o texto dela? Eu não sei o escritor, mas eu sei o escritor que ou ele é do Líbano, não, ele não é do Líbano, ou ele é líbio. É um escritor que ele escreveu um livro chamado Eurocentrismo. Né? E ele traz essa relação, eu vou te passar, eu tenho ele em PDF, dessa relação do como o capitalismo vai crescendo com a colonização e conforme ele vai se adaptando até chegar no racismo. E tem um cara lá que você quer falar de o Lukács, que fala? Lukács? O próprio Lukács fala da importância e ele faz a crítica da relação do racismo com relação do capitalismo. E o Lukács é marxista, não é? Tem até um vídeo dele, do cara que estuda Lukács, e ele fala dessa relação do racismo e como que ele ficava indignado que os marxistas ainda falavam que era tudo questão de classe social. Resolveu a classe social, nós estamos todo mundo feliz. Os brancos olhando para os pretos. Mas esses pensadores todos aí, quer dizer, a maioria deles é europeia, não é? Então, isso. Esses pensamentos que a gente, teoricamente, são tão humanizados, né? E que a gente esfrega na cara da direita, inclusive, mas se a gente for pensar bem, eles não estavam falando para nós. Eles estavam falando, era para eles estavam falando, era para os europeus, né? Eles não estavam falando para negro, para índio, para colonizado, eles estavam falando para eles. Então, essas questões que a gente luta aqui, da questão de racismo, por exemplo, não entra não fazia parte da discussão deles. Então, eles não estavam falando da gente. Aquela justiça toda que eles estavam buscando, inclusive na questão social, questão econômica, não era da gente.
Então, a gente é um caso à parte. Então, a gente que cria os nossos próprios filósofos, estudiosos hoje para poder falar disso. Porque eu não me encaixo nas coisas que eles falavam. Porque não só por causa da época, mas você junta a época, junta o lugar, eles não passavam por nada do que a gente tem vivenciado. Né? Então, aliás, muitos deles que criaram teorias, inclusive, ainda antes da colonização, criar tanta desgraça, antes de se espalhar, inclusive, as histórias da colonização. E eles estavam falando, era deles, não era da gente. Então, quando muito, se eles citam racismo, eles estão falando lá, eles estão citando os judeus. Eles estão citando entre eles ali, entre Europa, Europa do Sul, ou extremo leste. Eles não estão falando da gente. Você vê um exemplo, a Hannah Arendt. Passou o que passou com a questão da Alemanha lá, né, do nazismo. Passou o que passou e a crítica é que ela não vê, quando foi para os Estados Unidos, é a questão do racismo. Tanto que o pessoal faz uma crítica ferrenha dela nessa questão. Porque, igual a Selma falou, ela só viu o que é para ela, o que cabe ela, né? Mas tem uns escritores negros... Mas esse que é o lugar de fala, né? Africano, que eles trazem essa relação. Eu vou passar para você. Tem dois que eu já vi o cara que estuda Fanon falando, né? Que é o Kremer, não sei o que lá, Kremer, que ele vai fazer essa relação do socialismo, do comunismo com a questão racial. E eu vi ele citando a Rosa Luxemburgo, né, que também fazia essa relação, mas tem dois autores que estudam a fundo, e eles são negros, né, negros. E aí você consegue, porque é igual a Sam falou, é a sua visão, né, é o seu mundo, é o que você passa. É igual é a mesma conversa que a gente fala, né, nossa, é racista, você tá vendo muito, você tá ficando louca, isso é mimimi, é a mesma conversa, porque eles não passam. Né? Então é mais fácil. Só que aí tem a questão do privilégio, né? Mais fácil eu não enxergar do que eu falar aqui, realmente, do que realmente eu te ouvir e tentar te compreender. Né? Então vai falar, você é louco, você já tá vendo demais, já tá ficando paranoico. Paranoica? Aí quantas paranoias nós temos? Sair com a notinha fiscal, com medo de apitar, né? Não pode ver um carro de polícia. Né? Ainda mesmo assim pagando, ele tá com medo se alguém colocou alguma coisa na sacola. A Maísa estava falando isso aí. Uma vez a mulher pediu para me segurar uma sacola dela dentro do ônibus. E naquele dia, a polícia entrou dentro do ônibus para olhar a sacola. Menina, você não sabia o que imaginava na minha cabeça. Eu vou tentar jogar a sacola da mulher. Eu falei, só pode a sacola dessa mulher, tá com droga. Quando eles olharem, eu vou abrir. Menina, o medo, o pavor que eu tava do policial pedir para abrir a sacola, que nem era minha. E eu vou falar que não é minha, a mulher vai falar que é minha. Olha só que loucura. Isso. Olha, o Fanon tem livros dele que ele fala... A gente vive numa escuridão, num campo de morte diário. Porque não é só a morte do corpo físico, né? Ele traz isso, acho que nos Condenados da Terra. É a morte diária da nossa psique, da nossa cabeça. A gente é uma coxa de retalho. Olha que absurdo. Você sentar no ônibus e ver a polícia ficar apavorada. Tem droga, vai ter droga na mulher. Olha que louca! Né? Então ele fala que não é história, o Fanon traz isso, a gente não é história da nossa vida, é história da nossa morte, porque é morte diária, que é tanto psicológico, é tanto trauma, é tanta, cara, e é tanta briga, e parece que você está falando às vezes com a parede, né? Tá falando com a parede. Você entra numa loja, o segurança te seguindo, pelo amor de Deus, gente, quem que aguenta isso? Às vezes até você vai falar com uma pessoa, né, a Gabi, às vezes ela me dá umas paradas, porque você já tá tão acostumado, né, a se defender dessas situações, igual a gente foi no Parque Vila Lobos esses dias, e aí eu pedi 2 cachorro-quentes pra gente, sentei. Aí a menina chamou, Maísa, aí eu fui. Aí ela pegou, leu lá, falou 2 cachorro-quentes. Eu falei, sim. Eu falei, mas tá faltando refrigerante. Ela, você é a Maísa? Eu já tinha falado que eu era a Maísa. Mas ela me olhou de novo e perguntou se eu era Maísa. Aí eu fiquei pensando, será que ela ficou duvidando que eu era Maísa? Né, porque sou mulher negra e tal, a cabeça dela, né, tipo assim, né, tava com a roupa meio assim, que eu tava malhando, sei lá, sabe? Ela achou que eu tava usando de má fé pra pegar 2 cachorro-quentes. Aí a Gabi falou, não, Maísa, não faz confusão, não. Ela só tá perguntando por causa do refrigerante. Então, às vezes, você fica sem saber se você realmente exagerou
ou se tinha sentido, né, naquilo. Você falou tudo, eu passei isso no banco. Eu fui no banco sacar lá, que eu não tinha cartão nenhum, eu fui sacar no caixa. Aí a mulher pega e faz um gesto por segurança. Aí o segurança começa a falar, não, moça, não vai conseguir, não está lendo sua impressão digital, não sei o quê. Aí eu olhei para segurança, olhei para a mulher, e eu falei assim, eu não entendi porque você está contando para ele. Olha só. Aí o Eglo estava do meu lado e falou assim, ela fez sinal que ela é surda, muda, ela não fala. Eu falei, tá, desculpa. Olha só, eu falei, por que ela está contando para segurança? O que o segurança tem a ver com a minha conta do banco? Mas é uma reação de... É que a gente já está tão acostumada a levar esse tombo que às vezes a gente já sente necessidade. Né? E eu fiquei tão sem graça, né? Aí, não, ela não fala, moça. Aí ele foi explicar, disse que uma vez a mulher quase bateu nele lá dentro do banco por causa disso, né? Eu falei, eu vou lá saber. A mulher fez um gesto, eu nem prestei atenção no gesto da mulher. Já queria bater no homem, já. Oxe, o que ele tem a ver? O que o segurança tem a ver com a minha conta? E a questão da bolsa aí, Elza, você estava frita dos dois extremos, né? Se tem coisa boa, foi você que roubou. Se tem coisa ruim, é porque é sua, de qualquer jeito. Então, não tem para onde correr. A gente dá risada entre nós, mas olha que fica, né, na mente da gente. Fala se é viver toda hora, né, com medo, e aí quem tem filho, né, filho homem, filho que sai à noite, que todo com medo. Minha mãe não dormia enquanto meus irmãos não estavam dentro de casa, né? Olha que, né, que sabe que qualquer coisa pode parar. A gente tem que ficar orientando o sobrinho, né, minha irmã orienta, ó, não fica à noite na rua, leva documentos, né, né? Olha a violência que está na rua, com medo da pessoa não voltar. Né? Diário isso aí. Sem contar as pessoas que a gente tem que ter diariamente, né, na cara, né? Às vezes vai entrar num lugar, tá cheio de gente branca, a gente tem que respirar fundo e levantar a cabeça. Só queria entrar de boa, sabe? Comprar um trem, ficar de boa. Aí você tem que levantar a cabeça e fazer cara de que não mexer comigo, não. Você bem? É engraçado, velho, mas é foda. Triste. A gente tem que se provar sempre, né? Eu falei já para vocês na época que eu dava aula em escolas que a mensalidade da escola era mais de R$4.000. Isso ainda era barato para uma outra escola que